quando começou a temporada, a diretoria do Corinthians anunciou ao público, ao seu torcedor, ao seu sócio, que essa seria uma temporada de reconstrução. Dívida enorme, batendo na casa do R$ 1 bilhão, penhoras, dificuldade de colocar o salário em dia, e que esse seria o ano da reconstrução, o ano de cortar gastos, o ano de recolocar o Corinthians nos eixos. De repente, o Corinthians pensou muito jogador, e aí anunciou um pacote que, por enquanto, tem Renato Augusto e Juliano, e pode chegar mais gente. O que mudou, André Hernan, para o discurso de cortar gastos, reconstrução, um ano difícil para vamos ter de novo um time, vamos contratar gente boa aí no mercado? Bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, André? Abração para todo mundo aí. O discurso que vem do Corinthians, o discurso interno em relação a essa questão das finanças, ele vai muito assim. 7 meses atrás, o Corinthians começou a temporada sem nenhum reforço. Era um time que iria apostar na garotada. Só que acabou não dando certo. O Corinthians foi eliminado das competições que disputou e teve troca de treinador do Mancini para o Silvinho. Nesse meio tempo, em decepções e vendo o Campeonato Brasileiro cada vez assim, um campeonato por meio de tabela, a diretoria do Corinthians conseguiu abrir espaços no orçamento. Se desfez de alguns jogadores, não renovou, por exemplo, não comprou o Gemerson, que era uma possibilidade. O Ramiro foi embora. E agora a possibilidade muito grande do Matheus Vital deixar o Corinthians por empréstimo para o Panathinaikos da Grécia, uma situação que já está avançada. E o Matheus Vital, a gente não quer aqui ficar falando em valores, mas é um salário importante dentro do elenco do Corinthians. Ou seja, você tem mais um espaço na folha salarial, você tem uma redução do gasto mensal do que é a folha salarial do Corinthians. E aí quando você olha, fala, meu Deus, o Corinthians está contratando o Roger Guedes, tem a possibilidade do William, o discurso interno é o seguinte, o Roger Guedes é um jogador que vem livre no mercado, conseguiu a rescisão de contrato ontem com o Shandong Luneng. O acerto é a questão salarial e aí você pode fazer um contrato com o jogador para você não ter que desembolsar luvas, por exemplo, agora. Você faz algo diluído, você tem espaço na folha salarial, você paga um jogador como esse. O William, que é outro nome que o Corinthians sondou do Arsenal, que não vai ficar lá, não deve continuar no clube, seria um empréstimo que o Corinthians está tentando, sondou uma possibilidade de empréstimo com o Arsenal pagando parte do salário, algo que caberia dentro do orçamento do Corinthians. Mas o Corinthians, mesmo assim, viu que o William é uma situação um pouco distante pela questão do salário. Então, assim, o Corinthians, pelo menos internamente, o discurso é esse. O que se está fazendo é algo consciente, é algo que não é para você fazer a chamada, virou chavão, né, no esporte, a questão da loucura financeira, André. O William, no começo da temporada, procura o Arsenal e avisa que não tinha interesse em continuar lá. Já estava sem espaço, né? Não foi exatamente uma contratação que tenha vingado no Arsenal. E o Arsenal não tem nem contado mais com ele para os jogos. Só que o William ainda quer permanecer na Europa. O staff dele acredita que haja a possibilidade de, deixando o Arsenal, ele seguir atuando no futebol europeu. Mas deixa a porta aberta para o Corinthians, que é o clube que o revelou. O William fazia parte do time que veio a ser rebaixado em 2007. E quando ele jogava, já garoto, jogador iniciante, ele fazia uma enorme diferença naquele Corinthians do Paulo César Carpegiani. E quando ele sai, impressionante como o time desaba. Então vocês podem projetar a diferença que ele ainda consegue fazer no futebol brasileiro hoje. Se ele fazia aquela diferença toda quando era um moleque, dando seus primeiros passos como jogador. Mas a tendência, né, Xará, é ele continuar na Europa por mais um tempinho. Não é isso que você apurou? É uma situação que dá para contextualizar. Ele chegou e avisou a direção do Arsenal, que é o Edu Gaspar, inclusive, né? Que é o diretor de futebol lá, o gerente esportivo. E ele disse que o projeto esportivo do Arsenal não interessava a ele. Frustrou, evidentemente. O Arsenal não está contente com essa situação. Os caras estão bravos com o William, né? Isso é fato. Só que a questão dele ter ainda bala para queimar na Europa e a situação da família toda ser adaptada à Europa pesa muito. Só que o William só tem sondagens de clubes grandes da Europa. E pelo que eu apurei, o William não toparia uma liga menor na Europa, não. Não faz parte dos planos dele, o William. A segunda questão é a rescisão de contrato com o Arsenal, que é uma possibilidade. A janela fecha
fecha no final de semana e lá na Europa você tem um dia a mais. Se ele conseguir a rescisão de contrato, aí ele vira um jogador impagável para o futebol brasileiro, né? Da questão do salário. O Corinthians, se contratar, teria que contratar o jogador pagando o salário inteiro. Não vai caber no orçamento do Corinthians mesmo. Aí seria mais tempo para ele poder arrumar um clube, já que pode se inscrever depois da janela de transferências quando você está livre no mercado, isso lá na Europa. Então, assim, uma rescisão de contrato seria ruim para as pretensões do Corinthians. Se, de repente, o Arsenal não consegue vender, não consegue fazer negócio, seria para empréstimo, aí entra o Corinthians, com a possibilidade de dividir salário. E aí entra uma figura que é importante no Corinthians e também que trabalha com o William, que é o Kia Jorabichian, que tem muita vontade de ver o William jogar aqui no Corinthians. Ele tem um carinho especial pelo Corinthians. Então, assim, se essa possibilidade até o final da semana não se concretizar com um clube grande da Europa, aí cresce a possibilidade do Corinthians. Mas aí vai ter que ser na correria e, por enquanto, é só expectativa, já que ele pretende ficar na Europa. É a primeira opção dele, André. Vou te falar, o William ganha em libras, né? Até a metade do salário dele me parece algo impensável para um clube brasileiro, no caso o Corinthians. Nesse momento aguardemos. E o Roger Guedes, como é que tá, Xará? Boa essa pergunta. E o Roger Guedes? Eu não aguentava mais ouvir essa pergunta. O Roger Guedes, ele rescindiu ontem, né, com a China. Foram 7 meses de conversas aí do empresário, do advogado, enfim, todo o staff dele varando madrugada aí, fazendo reuniões com os chineses. E, enfim, saiu ontem, né? Ele assinou o documento eletrônico, mandaram por e-mail, os chineses responderam rápido e aí tudo certo. Não dá para cravar ainda que ele é jogador do Corinthians, porque eu sou muito cuidadoso. Mas é um jogador que tem uma situação muito bem encaminhada e muito avançada com o Corinthians. De última hora apareceram concorrentes brasileiros. Mas é claro que o Roger Guedes pensa no Corinthians como projeto esportivo, já que é uma vitrine o Corinthians, e o Juliano fala isso, e o Renato Augusto idem, pela história que tem. Mas é um jogador que vai precisar de um tempo, de ganhar um ritmo. Ele tem 24 anos, é um jogador que tem mantido a forma física em Criciúma, agora veio para São Paulo. Mas é um jogador que está assim, precisa 1 semana, 2 para poder jogar. Mas é um jogador que vai ter, assim, se fechar com o Corinthians mesmo, tudo caminha para isso, ter o Campeonato Brasileiro. E aí tem a questão da readaptação ao futebol brasileiro, ou seja, para ele seria uma vitrine. Ele chegaria, teria a possibilidade, o Silvinho está muito empolgado com a possibilidade da vinda do Roger Guedes, claro, não podia ser diferente. Então é um jogador que vê no Corinthians um projeto esportivo a longo prazo. Chegar, fazer um bom Campeonato Brasileiro, de repente beliscar uma vaga de Libertadores e aí no ano que vem pensar em coisas maiores. Do que chegar, por exemplo, e ser contratado por um time que está disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e ter que buscar vaga no time. Então, pro Roger Guedes, o projeto Corinthians é um projeto esportivo mais viável e por isso que as coisas estão bem avançadas, André. E já que estamos falando aqui de bastidor do futebol, o Paulo Vinícius Coelho apurou uma informação bem interessante.